Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e o vídeo de hoje vai ser uma resenha de um livro que eu já estava querendo fazer a resenha há muito tempo e precisava terminar de ler para poder falar sobre ele, né? Então é um livro que tem muitas informações, uma riqueza enorme de informações sobre tarô, que é este livro aqui, ó, Rituais de Magia com o Tarô, de Claudinei Prieto. Já fizemos aqui uma resenha sobre aliás, um unboxing, na verdade, sobre o novo tarô de Marcélia, do mesmo autor, que ele fez um trabalho bem interessante de tornar o tarô de Marcélia dentro da mesma característica do de Waite Smith, que é tendo imagens nas figuras das cartas dos arcanos menores, imagens que ajudam a gente a entender o significado. Então é esse autor desse livro aqui. Esse livro foi escrito inclusive antes, e ele tem informações bem interessantes, bem ricas, e que até vendo outros vídeos de resenha no YouTube que eu me interessei de comprar, porque este não é um livro que foi lançado há pouco tempo, já tem até um certo tempo. Então eu estou só trazendo aqui essa resenha porque eu até prometi e porque eu tenho algumas coisas interessantes a dizer sobre esse livro aqui, tá certo? Então fiquem ligados que depois da vinheta teremos a resenha deste livro aqui, ok? Bom, como eu disse, a vinheta é sobre este livro aqui, e aqui é o tarô que eu falei de Marcélia, o novo tarô de Marcélia, que eu fiz a resenha, vou deixar até num card aqui para se vocês quiserem ver sobre isso, né? Ele acompanha as 78 cartas, vem nessa caixinha, é da editora Alfabeto, né? Então, assim, as ilustrações são de Umbra Dassens. Então, assim, vale a pena também ver esse vídeo e quem sabe até adquirir esse tarô, quem gosta do tarô de Marcélia e sente falta da presença de imagens nos arcanos menores. Mas vamos falar desse livro aqui, certo? Rituais de Magia com o Tarô, que é escrito por esse mesmo autor, né? Então, assim, é uma obra prática e instrutiva que explora magia por meio de arquétipos e símbolos, né? Basicamente, essa poderia ser a síntese, né? E os símbolos que ela explora são justamente os símbolos presentes no tarô. E mais do que isso, esse livro tem algo que talvez outros livros de tarô não tenham, né? Ele se propõe a trazer informações de como utilizar os arcanos do tarô, tanto os maiores quanto os menores, com determinados procedimentos rituais que servem como magia positiva, magia branca, magia que pode servir para benefício das pessoas, usando o poder da mente, usando o poder, né, que as cartas têm de simbolismo dentro dos seus arcanos, dentro da conexão que a gente pode fazer com seus arquétipos, né? Então isso nos ajuda tanto ao desenvolvimento espiritual como para trabalhar questões internas, trabalhar questões que nós precisamos trabalhar no nível mágico, no nível mais transcendente, no nível que envolva forças sutis e que possa ajudar a gente e outras pessoas. Então esse livro combina a sabedoria esotérica tradicional, né, com práticas contemporâneas, né, de magia, né, e torna acessível para iniciantes e também para pessoas que já trabalham com tarô há algum tempo, né, estas práticas, essas atividades. Então pessoas que já atuam no tarô há algum tempo podem até nem conhecer essas práticas e não saber da existência. Ele, como testou várias vezes e tem trabalhado muito com a doutrina do Wicca, né, com a religião Wicca, se a gente pode dizer assim, que é a religião dos bruxos, das bruxas, né, dos magos. Então ele detalha, né, o autor, o Claudinei Prieto, detalha como os arcanos maiores e menores do tarô podem ser usados para esses rituais específicos, e cada um com sua peculiaridade, cada um com sua energia específica, permitindo a gente trabalhar energias sutis, direcioná-las para objetivos nossos, em geral objetivos que estão relacionados com as cartas. Então, em vez de, nesse caso aí, a gente apelar para a sincronicidade de buscar informações a partir das cartas, que é uma forma de magia também, ele também inclui, entre os conhecimentos desse livro, a possibilidade de a gente usar a energia específica que aquela carta, que aquele arcano tem, para informar alguma coisa para a gente, como arquétipo, trazer para a gente uma energia específica de entendimento sobre algo. Essa mesma energia pode ser usada para uma prática, para uma ação
para uma, eu diria na linguagem Jung, uma imaginação ativa, mas que ao mesmo tempo é mágica, envolvendo formas de pensamento. Então é quase como que se a gente pegasse, dentro da linguagem da teosofia, formas de pensamento, e dentro da linguagem de Jung, imaginação ativa, e juntassem, entendendo que os simbolismos diversos que a gente pode ter como práticas oraculares também servem como formas de atuação da consciência sobre o mundo real, sobre a realidade. E é isso que a gente entende como magia. Magia nada mais é do que aquele efeito da consciência sobre a matéria, envolvendo aquela possibilidade quântica da gente interferir na realidade, né? Então, com uma abordagem inovadora e uma perspectiva surpreendente, né, esse livro Rituais de Magia com o Tarô traz para o público brasileiro um tema inédito, né? Pelo menos do jeito como ele traz para a gente, do jeito que ele trabalha no livro, a gente não encontra em outros. A gente encontra até alguns rituais de magia em outros livros assim mais reduzidos, alguns até que foram lançados depois, mas esse livro traz informações bem ricas, bem interessantes. Eu sei que muitos que estão vendo esse vídeo podem até estar perguntando assim, por que eu estou trazendo temas de magia? Até queria trazer isso para o Dia das Bruxas, mas acabou não dando tempo, foi um período meio conturbado, não pude gravar e editar para poder trazer para o Dia das Bruxas, mas estamos ainda dentro do clima. Mas assim, é para poder trazer para vocês a ideia de que magia não é essa coisa absurda que as pessoas pensam dentro de um aspecto pejorativo. Eu já tenho falado isso aqui no canal, espero que vocês entendam que toda a atuação que a gente tem sobre as coisas são magia, e a gente acaba tendo receio de usar essa palavra porque ela tem um peso na sociedade, as pessoas entendem de uma maneira negativa, principalmente dentro de algumas religiões, mas especificamente os religiosos em si entendendo a sua religião de uma maneira muito radical, né? E eu quero dizer a vocês assim, que eu alcancei um tempo, quando eu me tornei espírita em 79, eu alcancei a possibilidade de ver como as pessoas espíritas às vezes tinham vergonha ou medo de se declararem espíritas. Eu lembro de uma época em que pessoas que tinham livros espíritas debaixo do braço, mas colocavam a capa voltada para dentro, para que as pessoas não vejam, e na hora que estavam assim em uma sala de espera, evitavam mostrar o livro que estavam lendo, porque houve uma época que as pessoas tinham preconceitos muito grandes sobre pessoas com um fervor religioso, com uma ideia religiosa que às vezes era discriminada. Isso foi aos poucos diminuindo, e hoje em dia a gente não encontra mais isso. Mas ainda encontramos esse sentimento aparecendo em outras situações, como por exemplo desses títulos. Porque muitas vezes é a própria pessoa que tem o preconceito, por não ter estudado a fundo e visto que a palavra magia se aplica a uma gama de situações, inclusive que a gente realiza e não sabe que é magia, como orações, como meditações, como pensar positivamente para alguém em algum estado de saúde não muito agradável. E toda vez que a gente usa o oráculo como tarô, estamos usando magia também, porque é uma percepção transcendente, usando as nossas sensibilidades acima dos sentidos, e para buscar informações positivas, informações que vão ajudar a gente a entender melhor a nossa realidade. Então isso é magia. A gente só não usa essa palavra porque essa palavra ganhou um cunho pejorativo muito forte. Feitiço, magia, essas coisas todas que as pessoas falam, encantamentos, né? As pessoas acabam, tanto por conta dos filmes que são muito sensacionalistas, buscando um apelo, né, para o terror, para o suspense, e aí acabam dando uma imagem para todo mundo que assiste negativa, né, e acaba dando um resultado não muito bom. Eu lembro que, por exemplo, ao estudar muito Ouspensky, né, P.D. Ouspensky, né, que é autor de livros assim, O Novo Modelo do Universo, o Tertium Organum, né, ele era discípulo de Gurdjieff. Ele tinha uma visão do espiritismo muito assim negativa, ele falava muito mal do espiritismo. Uma vez eu conversando com o Divaldo Franco, perguntei a ele assim: ô Divaldo, você fala tanto de Ouspensky nas palestras e tal, e eu já li alguns livros que Ouspensky critica o espiritismo. Aí ele me disse diretamente assim, na verdade Ouspensky só faz essa divulgação negativa do espiritismo porque foi a forma como chegou para ele lá na Rússia, como assombração, como fantasma, como coisa assim negativa. Então é sempre importante a gente
parar para pensar assim, de como as coisas chegam para a gente, e a gente pensar assim, como isso está sendo explorado pela mídia, como isso está sendo explorado pelos filmes, pelas histórias, que às vezes eu gosto muito de assistir filmes de terror, para até exercitar certas emoções e perceber o que tem por trás desses filmes, se tem alguma mensagem, se tem alguma coisa de verdade possível ali, verdade no sentido assim espiritual, e se aquilo, a que nível se explora essa tentativa de utilizar o medo da pessoa como algo que possa fazer a pessoa gostar do filme, ou de alguma forma se tem algum aprendizado por trás ali que a gente possa extrair e que possa ter ficado para alguém que assistiu o filme. Eu gosto muito de fazer esse tipo de análise, mas é importante que a gente entenda que tudo isso que a gente faz é para perceber como as palavras e como alguns conceitos são muito deturpados a partir de uma visão da sociedade, de uma tentativa, vamos dizer assim até, de tornar um enredo de um filme interessante e não ficar aquela coisa assim tão simples e muito próxima da realidade. Eu acho que todo filme que tem alguma coisa transcendente, mesmo que ele não apele para questões tão dramáticas assim, acaba trazendo interesse para o público, como a gente vê o que aconteceu com o filme Ghost, né? Virou um fenômeno, passou anos e anos em cartaz, como a gente vê também um filme nacional, que é o filme do Nosso Lar, que teve até o segundo, que fez tanto sucesso, deve provavelmente seguir a sequência toda dos livros de André Luiz, eu espero, imagino, né? E foi um sucesso. O segundo, então, foi um sucesso de bilheteria muito grande no cinema. Então, eu acho que a gente tem que entender isso, que precisa saber que é possível produzir algo sem precisar apelar para uma realidade deturpada, sem precisar apelar para algo que distorça o sentido, porque a gente sabe muito bem que se olhar lá atrás e ver o que é que acontecia, que as bruxas eram queimadas na fogueira da Inquisição. E muitas vezes bruxas eram pessoas que fazem práticas que hoje se faz naturalmente, de orações, de meditações, de coisas que fazem com que a pessoa até consiga realizar feitos e dentro de algumas filosofias religiosas seriam chamadas de milagres e tudo mais. Então é bom que a gente reflita sobre isso, entenda, né, o porquê da gente estar trazendo um livro que tem uma riqueza enorme que muitas vezes é deixada de lado e esquecida por conta de preconceitos e até por palavras que afetam a gente de uma maneira negativa quando elas têm um cunho positivo, um objetivo, uma meta positiva. Então, podemos estar usando magia em nossa vida sem sabermos, como eu disse agora, né? Então, daí a necessidade da gente entender melhor a magia dentro desses aspectos, entender como que se pode fazer magia com o tarô. Bom, ao estudarmos e compreendermos a magia realmente, a gente vai ver que o grande medo que surge da magia é por conta de a gente ignorar mesmo alguns fatos, né? E isso é importante que a gente aprofunde, entenda e conheça com quem já pratica e conhece os métodos, os caminhos, e ele pode nos ajudar muito. E fazer experiências é muito interessante também, para ver se os resultados são positivos, favoráveis, e até a gente ter um pouco mais de confiança futuramente quando a gente for fazer para outras pessoas algo benéfico, algo positivo, né? Sem precisar que a gente fique preocupado de ficar associado a entidades, porque nem as magias que são colocadas no livro não é desse tipo de magia que associa entidades, que faz trabalhos colocando coisas em determinados locais, não. Na verdade, a magia com tarô é uma magia arquetípica, é uma magia que busca os arcanos, as energias dos arcanos, e precisa ser considerado como sinônimo de prática espiritual, e sob essa definição, todas essas ações que escapam ao âmbito do material, no mundo físico, pelo menos em sua origem, no caso, né, são práticas mágicas, né? Só precisamos saber como usá-las com eficiência. Então o livro deixa claro que, embora o tarô tenha sido utilizado secretamente na magia durante 200 anos por escolas de mistério, essa prática permaneceu restrita a muito poucas pessoas, né? E ele vai trazer para a gente justamente informações que vão fazer com que a gente possa ser, de novo, pessoas que possam praticar esse tipo de situação com o tarô, esse tipo de atividade com o tarô. Então essa obra revela assim, ao leitor como transformar o tarô, que muitos utilizam apenas como ferramenta de autoconhecimento, né, como oráculo, como previsão e tal, como transformar ele em um poderoso instrumento para integrar a nossa realidade, integrar nossos níveis de sutileza, integrar nossas forças, as forças do formas de pensamento, imaginação ativa, combinadas para conseguir realizar práticas
que possam ser positivas para a gente, e em vez de a gente ficar usando apenas na passividade, entendendo coisas, compreendendo coisas dentro do autoconhecimento, a gente consegue também fazer uma autorrealização com o tarô, não só a parte passiva, mas a parte ativa. É quase como se a gente estivesse dizendo que o uso oracular seria o yin e o uso com as práticas mágicas seria o yang, né? Bom, mais do que uma simples ferramenta de adivinhação, então o livro nos ensina que o tarô guarda uma sabedoria arcana ancestral. Então suas cartas repletas de símbolos profundos atuam como pontes entre a mente consciente e o inconsciente, né? Que ele chama de subconsciente, eu chamo de inconsciente pessoal, né? Sendo perfeitas não só para antecipar eventos futuros, mas também para influenciar nosso ser interior, ajudando a realizar nossos desejos mais profundos e despertando o autoconhecimento. Essa é a essência da magia do tarô, e por isso que ela precisa ser revelada e é eficaz na sua atuação. Então, criar círculos mágicos de proteção, representar os elementos, invocar energias espirituais e simbolizar divindades em seus rituais pode ser feito de forma simples, utilizando apenas uma mesa e as cartas do tarô. Com os arcanos é possível criar um diagrama do universo, acessando as forças espirituais necessárias para transformar sua vida de uma maneira profunda e duradoura, né? Segundo nos ensina o próprio Claudinei Prieto, né? Bom, a estrutura do livro. Essa obra é dividida em partes claras e objetivas, facilitando o aprendizado e a prática. Então o autor começa com as origens do tarô, depois ele nos conduz a uma viagem sobre o tarô e a magia, mostrando como esses fenômenos mágicos são intrínsecos às cartas, né? Mas em seguida ele apresenta também um modo prático como funcionam as cartas, né? Cada arcano, né? Ele faz com que o que todo livro precisa fazer, né? Então ele atende também a essa questão de mostrar os arcanos, a estrutura do tarô, arcano por arcano, mas dentro dessa análise, quando ele mostra os arcanos, ele também faz uma apresentação de rituais para cada carta, né? Rituais que podem ser utilizados para alimentar aquela energia, alimentar aquele arcano em nós, né? Então vocês vão ver quando a gente folhear o livro aí, né, rapidamente, por que o livro é muito grande e não vai dar para a gente ver as páginas muito lentamente, vai ter que passar rápido algumas vezes, né? Então, de repente a gente vai perceber como tem passagens bem interessantes. Mas eu digo que em cada arcano ele faz essa descrição geral, né, do propósito da carta, né, e o uso oracular. Aí depois ele mostra o uso de magia, né, ou seja, seu uso mágico, né. O que o arcano representa como significador, seu elemento, seu planeta, seu signo, seu número mágico, sua erva associada, né? Seu incenso, sua pedra preciosa, sua cor e sua palavra-chave. São os elementos que ele fala de todos os arcanos. Em seguida, ele descreve, né, o procedimento ritual para ativar a energia da carta, e para cada arcano ele finaliza com alguns boxes de exercícios de conexão com o tarô em questão, né? Cada ritual é explicado de forma prática, com instruções detalhadas sobre os materiais de invocação, os materiais que são necessários, né, para realizar, e depois ele orienta como escolher o arcano certo para cada intenção e conectando ele com o significado simbólico das cartas, né, com a finalidade mágica, né, a finalidade do ritual mágico que está se querendo fazer. Ajudar uma pessoa num problema de saúde, então ele diz qual seria o arcano, qual ritual precisaria ser trabalhado. Então isso é importante que a gente entenda. Este livro, que apresenta tantos rituais de magia e símbolos místicos, desmistifica aquilo que muitos chamam de consagração do tarô, apresentando operações relativamente simples para a tarefa de tornar o trabalho ainda mais mágico do que ele já é, com dicas que dispensam explicação por serem muito autoexplicativas sobre sua eficiência para nos dar familiaridade com as cartas. E isso é o que o autor faz logo depois que apresenta os rituais de cada arcano. Talvez esses tenham sido os rituais que eu mais gosto, porque foram os que eu segui logo de imediato, porque é de fato o que precisamos fazer logo, toda vez que a gente entra em contato com o tarô, né? Eu sempre tinha assim uma certa resistência a essa questão da consagração, a necessidade de consagração, mas aos poucos, com a prática do tarô, eu percebi que quando a gente está
realmente sintonizado com a prática, com a realidade, quando a gente realiza essas consagrações, a gente consegue mais eficiência na leitura, mais eficiência nos resultados. É realmente a gente todo fazendo parte integralmente no processo. A gente está todo no processo e não dividido. Então essa consagração, vocês vão ver, eu vou mostrar um trechinho do livro que fala dessa consagração, antes até de mostrar o livro frente a frente, para que vocês percebam que é uma coisa bem assim, intuitiva e direta, né? É uma coisa que a gente pode até entender, como eu disse, né? É autoexplicativo, entender só mesmo e percebendo a descrição do que ele acha que deve ser feito nessa consagração. Então vamos ver aí. Uma das coisas que eu quero destacar aqui é isso aqui, ó. A primeira coisa que deve ser feita com seu conjunto de cartas para serem usadas na magia é consagrá-las. O tarô que compramos em uma loja não tem valor sagrado, nem poder, são mais do que folhas impressas. Para que se tornem especiais, devem torná-las nossas. Fazer delas um pedaço de nós, parte de nosso corpo, e ligá-las intimamente ao nosso inconsciente, né? Fazer delas um pedaço de nós, parte de nosso corpo, e ligá-las intimamente ao nosso inconsciente. Devemos realizar com elas ações íntimas, tornando-a um objeto de poder carregadas de afetividade. Esta ligação deve ser ritualizada a fim de transmitir as vibrações adequadas ao seu baralho para que ele se torne verdadeiramente um instrumento mágico. Então, quer dizer, ele aí discorre aqui sobre uma série de procedimentos interessantes, recomendações, né, purificações do baralho, etc., para que eles possam servir como um instrumento mágico, né? Depois ele tem aqui, ó, essa passagem que diz assim: depois de consagrado, é muito importante criar uma conexão, um forte vínculo com o baralho de tarô que você vai usar em seus rituais de magia. Aí ele diz aqui uma série de fatores, né? Passe algum tempo com seu baralho e mantenha-o com você, durma com o seu tarô, apresente-se a cada arcano, use-as, né? Então aqui a prática não apenas leva à perfeição, mas também apresenta a personalidade dos arcanos. Então usar para poder ter um convívio, uma familiaridade com ele é também um item. Depois trate as cartas com respeito e reverência, fale com suas cartas, agradeça. Então esse é um ponto, né? Bom, com relação a um altar que ele descreve sobre, ele diz o seguinte: a primeira carta do tarô traz a figura do arcano do mago. Ela está em frente a uma mesa onde são encontrados os 4 instrumentos clássicos da magia: espada, bastão, cálice e pentáculo. Essa carta nos oferece um ensinamento precioso para a prática da magia com o tarô. Assim como o mago, precisamos de um espaço reservado para realizar nossos rituais. E aqui adiante. A palavra altar vem do grego altum, que significa lugar elevado. Assim, o altar é simbolicamente considerado um centro espiritual do universo, né? Um espaço sagrado estabelecido que tem a função de se tornar um ponto focal de concentração de energia por onde nosso desejo possa ser canalizado durante os rituais. Eu destaquei alguns textos aqui. Então aqui tem o altar vai ajudar a conferir um senso de sacralidade tanto ao seu ritual quanto ao espaço em que a cerimônia acontece, e vai fornecer um ambiente no qual poderá realizar seus rituais e fazer seus feitiços em uma base diária. Não há regra específica de como o altar deve ser. Ele pode ser simples ou elaborado, tudo vai depender de sua preferência ou até mesmo do espaço onde ele permanecerá. Aí aqui adiante, né, ele continua descrevendo, mostra até exemplos bem detalhados aqui com imagens e tal, e aí coloca até os itens que fazem parte aqui, né? Então, coisas que podem estar no altar. Aí fala o altar, um palco para a prática da mágica. Isso a gente vai ver quando olhar também direto o livro todo, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção para isso. Altar dividido em 2 partes. Aí ele fala que o mundo todo sempre tem lados opostos, lados
complementares, opostos complementares, como a nossa simetria corporal, 2 olhos, 2 orelhas, temos até órgãos internos como pulmões tal, e rins, que são simétricos, né? E até mesmo o cérebro, que parece não ser, tem um hemisfério direito e esquerdo. Então, assim, aí ele fala que o altar pode seguir essa linha também, e a gente pode utilizar essa divisão em 2 para poder também isso servir como significado para as práticas e para a gente poder também trabalhar com essa polaridade como energia circundante e que ajude, né, no processo. O altar dividido em 4, que é aquele que eu falei para vocês, que eu gosto mais, que é o que divide, né, nas orientações norte, sul, leste, oeste, terra, fogo, água e ar, e também várias quaternidades que a gente pode fazer associação aqui, como eu falei, dos corpos mais densos, né? E aí ele discorre sobre os 4 elementos e fala como esse altar pode estar representado aí, e representando também até os 4 naipes dos arcanos menores, né? Aí depois um altar dividido em 8, aí ele trabalha aqui com uma divisão dupla de altar, né, que faz conexão com a roda do ano, dos sabás, né, os 8 rituais, onde os bruxos celebram a deusa e os deuses antigos para agradecer pela abundância, fartura, pedir pelo mantenimento da comunidade, da harmonia e dos círculos da natureza. Então, enfim, é de uma origem mais hebraica, né? Vamos dizer assim, porque a gente está falando aqui de Sabá, etc. E aí tem aqui algumas palavras, né, que designam cada um dos 8 altares, né? E aí vocês veem aqui o que ele descreve para cada passagem, cada subdivisão. Tem o altar dividido em 12, que obviamente é inspirado no zodíaco, né? E aí ele fala mostra até primeiro um mapa clássico, né, da astrologia tradicional, e depois mostra um mapa que é o mais contemporâneo aqui, né? De um mapa astral circular, vamos dizer assim. Então, é isso aí. Então depois, no capítulo 9, o autor descreve como que se faz magia com um tarô, enumerando as várias possíveis práticas, né? Depois ele apresenta rituais planetários, jornadas interiores, rituais de assunção de formas divinas, danças, posturas, a magia das constelações, o uso em baralhos com o mundo dos sonhos, né, e a magia sexual, e conclui com palavras finais, que na verdade é um compêndio com vários outros subtemas complementares. Esse livro é tão rico de informações que, por mais detalhes que a gente tente apresentar aqui, não vai dar tempo nessa resenha, se a gente não quer que ela fique gigantesca, né? Um outro ponto alto do livro, além dos rituais e os procedimentos mágicos, é o enfoque do desenvolvimento da intuição e do autoconhecimento que o livro traz, né? O tarô, na visão de Prieto, é muito mais do que um oráculo, é uma chave para o acesso a diferentes camadas do ser e do universo, onde o praticante pode expandir a sua consciência e influenciar sua própria realidade. Então vamos falar agora um pouquinho do Claudinei Prieto, né? É uma figura de destaque no cenário esotérico e pagão brasileiro. Ele é reconhecido como uma das maiores autoridades em Wicca no Brasil e fundador da Abra Wicca, Associação Brasileira de Arte e Filosofia da Religião Wicca. Além de ser um sacerdote wiccano, ele é autor de vários livros sobre espiritualidade e práticas mágicas, tendo publicado obras como Wicca, a religião da deusa. Prieto tem desempenhado um papel importante na disseminação do paganismo moderno no Brasil, promovendo a tolerância religiosa e o entendimento das práticas esotéricas. Além de seu trabalho como autor, ele também é praticante e facilita cursos e workshops sobre magia, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Sua abordagem equilibrada e prática torna seus ensinamentos acessíveis a diversos públicos, e ele é conhecido por trazer à luz o aspecto místico da vida cotidiana. Eu quero só dizer assim que a palavra wiccano, que diz respeito ao Wicca, a pessoa que pratica o Wicca ou algo adjetivando o Wicca, me lembrou uma série que estamos vendo aqui, Agatha Desde Sempre, que acabou ontem, inclusive eu assisti hoje o último episódio. Tem um personagem chamado Wiccano, que é o filho da Feiticeira Escarlate, que tem justamente um poder imenso, incrível, gigantesco. Essa série eu gostei muito, ela é um spin-off de WandaVision, e eu vou fazer uma resenha logo mais aqui no canal também, né? Não é a prática do canal fazer esse tipo de resenha assim, mas eu acho que essa merece, porque principalmente no capítulo
7, se eu não me engano, ela fala do tarô e tem algumas coisas do tarô, e eu acho que vale a pena a gente falar aqui, comentar sobre isso, tá certo? Eu gostaria de ter feito isso tudo dentro do período do Halloween, né, do Dia das Bruxas, mas não deu, não houve tempo, né? Então a gente faz quando for possível. Então, como conclusão, eu posso dizer o seguinte, que o livro Rituais de Magia com o Tarô é um guia prático, né, bem poderoso mesmo, né, para quem deseja explorar esse potencial mágico do tarô. Talvez como em nenhum outro livro a gente encontre detalhes, porque o autor, inclusive, vocês vão ver quando a gente mostrar ele visto de frente a frente, como ele tem muitas obras citadas assim como referência, algumas em inglês, então a pesquisa dele é quase como uma pesquisa acadêmica, bem profunda, por isso que o livro acabou ficando tão grande, e eu disse a vocês que vocês iam entender isso quando olhassem o livro, né? Então o Claudinei Prieto apresenta um conteúdo de forma clara, com profundidade, sabedoria e até um certo toque de academicismo, tentando aprofundar, tentando ser representante da ordem wicana, né, da religião wicana, de certa maneira, né, que é pouco conhecida, mas de certa forma tem até, acredito, alguns praticantes, um número grande de praticantes, né? Então ele não deixa de tornar acessível para as pessoas que não entendem, que não conhecem essas práticas, porque ele esclarece muitas coisas para a gente, né? E se você está interessado em rituais de magia, usando o tarô e entender esse outro lado do tarô, esse livro é realmente uma ferramenta muito boa para esse tipo de aprendizado e vai ajudar vocês a se inspirarem muito no que tem de importante também para se trabalhar no tarô, além da parte do autoconhecimento. Então essa obra nos lembra que ao nos conectarmos com os simbolismos e energias dos arcanos, podemos não apenas antever possibilidades, né, e fortes tendências para o futuro, né, e até entender um pouco do passado, mas também, através dos 78 arcanos do tarô, a gente pode moldar o futuro, moldar a nossa realidade, fazer o que a gente precisa fazer, né, dentro de uma missão espiritual que a gente tenha na Terra, usando as energias dos arcanos, as energias do tarô, né? Então, que são símbolos estruturantes do universo e que tem representantes ali mágicos, porque as cartas nos ajudam muito a essa visualização e é justamente essa a intenção das cartas. E é justamente isso o poder do wicano, o personagem que eu falei para vocês, de atuar sobre a realidade. Então, por isso que tem tudo a ver, por isso que eu acho que vale a pena a gente fazer a resenha do episódio 7 de Ágata desde sempre. Bom, pessoal, então vamos ver agora o livro frente a frente, mas antes eu queria mostrar para vocês, né, para lembrar, né, que o Claudinei Prieto, ele é também aquele autor desse novo tarô de Marsella que eu já fiz resenha aqui, posso deixar até um card aí para vocês acessarem. O tarô de Marsella que tem uma modificação, né, que ele fez, que é colocar os arcanos menores com ilustrações também. Aqui vocês podem ver o tarô de Ás de Ouros, por exemplo, ele é igual ao de todos, mas aí você pode ver aqui as ilustrações, né, de ouros, né, como elas realmente seguem uma linha que, na verdade, não é exatamente a linha de Waite Smith, mas pega um pouquinho do significado do tarô, que é, na verdade, o significado atribuído ao tarô de Marsella, mas com ilustrações que ajudam a gente a interpretar e a lembrar desses significados simbólicos no momento de fazer a leitura. Algo que muitas vezes as pessoas criticam ou se queixam do tarô de Marsella, e ele tentou justamente, por gostar do tarô de Marsella e trabalhar com ele, tentou evitar esse problema que alguns tarólogos reclamam ao preferirem o tarô de Waite Smith. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui então o livro por dentro. Então vocês podem ver aqui até uma foto dele, né, do Claudinei Prieto, aqui com as cartas do tarô Waite Smith, né? Vamos ver agora aqui. Você vê como ele tem essas ilustrações assim bem interessantes, retiradas de figuras presentes nas cartas, né, do Waite Smith. Aqui vocês podem ver o ano 2021. Não é um livro recente, mas também não é tão antigo assim, certo? Então ele foi publicado originalmente em 2021 mesmo. Então, se não me engano, essa é a primeira edição. É a primeira edição, exatamente. Só teve essa primeira edição por enquanto, certo?
Aqui vocês podem ver o sumário, origens. Eu vou falar do sumário detidamente porque a gente vai passar as folhas muito rápido, né? Então, origens do tarô, na verdade, né? Então ele fala das várias origens, explicando até as diferentes opiniões e tudo, né? Aquela velha polêmica da origem do tarô, de onde veio mesmo. O tarô e a magia, como funciona a magia com as cartas, estrutura do tarô, a magia dos arcanos maiores, certo? Aí depois vem a magia dos arcanos menores, falando de um por um. Aí está subdividindo aqui, né, as informações do que está sendo dito. Aí a gente tem aqui consagrando o tarô para fazer magia, um altar para o tarô. Esses dois a gente leu aí, que vocês viram, né? A gente mostrou mais detidamente para vocês perceberem a importância. Fazendo magia com o tarô, rituais planetários e elementais com o tarô, jornadas interiores com o tarô, rituais de assumição de formas divinas com o tarô, dançando o tarô, posturas dos arcanos, a magia das constelações do tarô. Isso aqui a gente já tem até um livro, Os Arquétipos do Tarô, que a gente fez resenha aqui, vou deixar um card aí. Na verdade, ele se baseou no livro ainda não publicado aqui no Brasil, então por isso que ele já adiantou para a gente esse conceito de constelações no tarô, muito interessante, por sinal, que envolve numerologia, astrologia e tarô juntos, né? Então, quem quiser pode visitar o card, quem pode clicar no card para poder assistir essa resenha que nós falamos aí. Até foi pedido por um inscrito para a gente desenvolver mais, a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso. Bom, trabalhando com o tarô no mundo dos sonhos, o tarô e a sombra, magia sexual com o tarô, palavras finais, compêndio e bibliografia. Eu falei para vocês que nessa parte final tem um compêndio com vários subitens de assuntos que eram soltos, né? Avulsos, que não faziam parte de nenhum dos capítulos que ele subdividiu. Bom, vamos lá. Origem do tarô, e aí vamos passar rapidinho para vocês terem uma ideia geral do livro, certo? Inclusive para verem como ele é muito rico em ilustrações assim, né, ilustrações assim de marca d'água, né? Eu quero mostrar aqui para vocês, usar o mago aqui como exemplo. Ele diz, ele tem uma palavra aqui, né, uma frase-chave, né? Minha intenção cria realidade, plano físico, iniciativa, plano mental, discernimento, plano emocional, autocontrole, plano espiritual, vontade. Ou seja, ele subdivide palavras-chave de acordo com o plano, coisa que não é muito comum, mas eu achei muito legal isso, até para poder a gente perceber a diversidade das atuações em diferentes planos, né? Aí ele tem, agora é a hora de conhecermos o mago, aí fala descrevendo o mago em si, né? Aí tem aqui um quadro que fala correspondências para o uso na magia e o uso mágico, como significado ele representa para aí o elemento, o planeta, o número mágico, a erva, o incenso, a pedra, a cor, a palavra-chave, o que eu falei já para vocês antes, né? Ritual para ativar a energia da carta do mago. Você vai precisar de, aí tem aqui os instrumentos, né, as ferramentas que você precisa para fazer esse ritual. Aí tem o procedimento do ritual, né? E depois tem contemplação da vela para contactar o eu lógico. É um box específico do mago, né? Para cada um tem, né? Depois tem fortalecendo a vontade, lista de mudanças, são boxes que eu falei. Aí ele parte para o outro. Então todos ele faz esse tipo de abordagem para todos os arcanos, né? Aí começa aqui a magia dos arcanos menores, né? Os arcanos menores, ele tem essa introdução, né? Falando dos naipes, o uso mágico dos naipes, o uso mágico do naipe de bastão, de bastos, uso mágico do naipe de copas, uso mágico do naipe de ouros, né? Faltou algum? Aqui o de espadas também. Então, aí tem aqui a magia das cartas numéricas. Aí ele fala da numerologia das cartas, né? Aí fala de cada
número, né? Aí ele pega assim, ás, aí fala dos ases, né? De todos os naipes, aí os dois de todos os naipes, e faz isso para todos, né? De cada um ele tem o planeta correspondente. Tem umas palavras-chave aqui no começo, né? O planeta, a cor, o aroma, a palavra-chave específica, né? Geral. Aí uso mágico e depois um textozinho final aqui, certo? E antes ele tem, porque isso é para cada arcano menor de carta numérica. Aí antes ele fala também genericamente o número, né? Antes de começar a falar dos naipes, né? Aí vem a magia das cartas da corte. Ele fala de cada uma das cartas da corte, né? Valete, cavaleiro, rainha e rei. Depois as combinações harmônicas, combinações desarmônicas entre essas cartas. As cartas e o tipo físico, as figuras associadas aos tipos físicos, né? Que às vezes numa leitura você está esperando, né, ter uma informação de um tipo físico específico. Aí aqui mostrando também detalhes em relação aos naipes, né? Aí ele começa a falar valetes, aí ele fala genericamente dos valetes, mostra aqui todos os 4, e depois fala de cada um separadamente, mostrando a mesma coisa com as cartas numéricas, né? Umas palavras-chave, né? Uma palavra básica aqui, aí tem como significa, como o significador representa, aí tem aqui a estação, a cor, o aroma, a palavra-chave, o uso mágico e o textozinho geral. Ele faz de cada um das figuras da corte e para cada naipe específico. Aí vem ritual para ativar a energia dos arcanos menores no final. Aí consagrando o tarô para magia, para fazer magia, foi o que eu mostrei para vocês já, né? E aqui algumas dicas para tornar seu baralho de tarô ainda mais mágico, que também já vimos, né? Aí tem fazendo magia com o tarô, que é o capítulo 9. Aí vai. Rituais planetários e elementais com o tarô. Aqui ele tem um hexagrama, ele tem um QR Code que vai montar para mais informações interessantes, né? Nesse QR Code ele vai mostrar um caminho para ensinando a traçar hexagramas, né? E tal, aí já vocês vão ver, né, um vídeo que ele traz do YouTube. Eu não vou poder indicar aqui, não vou poder deixar vocês acessarem esse QR Code, porque senão pode ter problema. Na verdade, acredito que seja exclusivo para quem comprou o livro, né? Aí tem aqui já descrevendo um pouco mais o que ele fala no vídeo, né? Aí vem Jornadas Interiores com o Tarô, capítulo 11, né? As cargas de cada arcano, né? As cargas do tarô. Dançando o tarô. Postura dos arcanos. Você vê que ele detalha bastante, né? A magia das constelações do tarô. Ele consultou muitos livros, fez uma pesquisa bem, quase assim, como se fosse de um doutorado, né? Para estudar profundamente o tarô. Vocês vão ver quando eu mostrar a bibliografia, né? Aqui mostrando também uma ilustração bem interessante, que ele já mostra da questão da constelação, né? Aquele conceito da constelação que a gente já mostrou num vídeo aqui. Outras representações, né? De distribuição das cartas para uma função mágica, para análises arquetípicas e tal. Roteiro para realizar os rituais das constelações do tarô. Aí vem trabalhando com o tarô no mundo dos sonhos, que é um capítulo curto. Aí tem o 17, o tarô e a sombra. Magia sexual com o tarô. Palavras finais.
Aí é que eu digo a você que tem esse compêndio aqui, depois das palavras finais, esse compêndio aqui que é como se fossem anexos, né? Resumo para realizar rituais de magia com tarô, rápida referência dos tarôs, dos arcanos do tarô para propósitos específicos, protocolo básico de ritual de magia com tarô, aprimorando o ritual do tarô, e aí vai, né? Vários artigos menores, aí, textos menores, que ele acrescenta informações bem curiosas, bem interessantes sobre o tarô, né? Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Aqui tem um guia de rápida referência para uso das cartas baseado em temas, né? Então você vê, isso é bem interessante, é como uma visão enciclopédica, né? Vendo mais ou menos temas que estão relacionados a que cartas. Isso é muito legal, porque de certa forma ajuda a gente a criar uma conexão dos significados com as cartas, né? E assim, ele pega assim nessa parte como se fosse um anexo, né, trazendo informações que complementam o saber do tarô de uma maneira incrível, tirando o tarô somente daquele caminho que seria oracular, preditivo e tal, e estendendo, criando um campo ampliado de pesquisa do tarô e de utilização do tarô. Aqui ele traz algumas tiragens, né? Alguns que ele chama métodos, né? Que não poderia faltar, obviamente, né? São 20 métodos no total. E aqui vocês podem ver a bibliografia que eu disse, né? Uma bibliografia bem ampla, porque um livro com tanta riqueza de informações não poderia realmente ter se baseado em poucos outros livros. Aí aqui tem outros tipos do alfabeto, né? O novo tarô de Waite, né? Que a gente até tem também. Aqui o novo tarô de Marcélia que ele publicou, e esses outros que eu não tenho, na verdade. Então, pessoal, é isso aí que nós tínhamos para mostrar do livro Frente a Frente. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações todas as vezes que a gente colocar vídeos como esse no nosso canal. E chamem pessoas, convidem pessoas, falem desse canal, façam comentários aí, pessoas que realmente que vocês conhecem, que gostam desses assuntos, convidem a participarem do canal, deem um link, expliquem como é o que a gente trabalha aqui, porque a gente acaba ganhando um público maior, tendo uma condição de atuar melhor na repercussão desses assuntos que são bem valiosos e importantes para a gente, certo? E aí eu me despeço dizendo um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.